Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Nós vamos estudar a carta de Paulo aos Colossenses, hoje o capítulo 3, verso de 1 a 17. Colossenses 3, 1 a 17. Peço a você que abra a sua Bíblia, nós vamos orar ao Senhor. Baixe sua cabeça. Santo Deus e eterno Pai, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que temos de estudar a Sua palavra. Pedimos ao Senhor que esteja iluminando as nossas mentes, por meio do Seu Santo Espírito, nos conduz, ó Deus, nesse estudo. É a oração que fazemos no nome de Cristo. Amém, Senhor. Meus irmãos, hoje nós leremos capítulo 3, versículo 1 até o versículo 17. E neste capítulo nós veremos como vencer o pecado e a tentação. Paulo, até o capítulo 2, estava apontando, fazendo apontamentos com relação àquilo que os legalistas, que os falsos mestres estavam ensinando como meio para vencer o pecado e a tentação, meio para se mostrar fiel a Cristo e obter a salvação em Cristo Jesus. Paulo expõe que é a supremacia de Cristo, que é superior a todas as coisas, e apoiado em Cristo é que todos são salvos, todos aqueles que creem nele são salvos. E agora, a partir do capítulo de número 3, ele vai apontar como que o cristão pode verdadeiramente vencer o pecado e a tentação. Lembrando que no final do capítulo de número 2, Paulo, ele aponta, ele mostra que aquelas coisas que os falsos mestres ensinavam não eram suficientes para vencer a sensualidade. Então, a partir de agora, capítulo 3, ele passa a mostrar que o pecado e a tentação é vencido por instrumentos, por ferramentas que Deus concede à igreja e aos cristãos. Então, Colossenses 3, 1 a 17, a primeira coisa que Paulo ensina ali aos cristãos é: busque as coisas do alto. É isso que nós vemos no verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E quando pensamos nas coisas, em buscar as coisas que são lá do alto, devemos lembrar da carta de Tiago, no seu capítulo 1, verso 17 a 18, onde Tiago diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, nós vemos aqui, conforme Paulo diz, busca as coisas lá do alto. Tiago vai dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai, para nós. Então, enquanto os colossenses estavam sendo incentivados a buscar um tipo de conhecimento humano, raciocínios que eram falazes, raciocínios que eram imperfeitos, falsos, Paulo está ensinando aqui que os colossenses deveriam, ao invés de buscar este tipo de conhecimento, este tipo de ensino, que eles deveriam buscar as coisas que são do alto. E Tiago diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito desce do Pai, das luzes, em quem não há variação, não há sombra de mudança nenhuma. Deus, o nosso Pai, deu para nós a sua revelação de forma perfeita. E essa revelação nos aponta que Cristo é o Salvador e o Senhor. E esta revelação nos dá as ferramentas necessárias para que nós estejamos vencendo o pecado e a tentação. Por isso, Paulo incentiva aqueles irmãos que eles estejam buscando as coisas que são do alto. Mas há um outro ensino aqui, do verso número 2 até o verso número 3, onde Paulo fala para que eles não apenas busquem as coisas do alto, mas também que eles pensem nas coisas que são do alto. Então, versos 2 e 3 diz: pensais nas coisas lá do alto, não das que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então, veja, não é apenas buscar
mas também pensar nas coisas lá do alto. E dentro deste conceito de pensar nas coisas lá do alto, Paulo diz a razão, ele mostra a razão pela qual os cristãos deveriam pensar nas coisas lá do alto. Porque eles tiveram a sua vida oculta em Cristo. Então, quando Cristo morreu, eles morreram para os rudimentos do mundo, eles morreram para esta vida e eles têm nova vida em Cristo. E Paulo faz uma promessa aqui: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. E aqui é algo interessante, meus irmãos. A mudança real que nós vamos ter e permanente com relação ao pecado e à tentação, nós teremos na glória. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, vai falar do corpo corruptível que se reveste de incorruptibilidade, que não terá mais mácula, nem mais nada referente a essa terra e referente à natureza carnal, pecaminosa. Paulo fala a respeito disso e nós podemos ver aqui que na glória nós vamos ter o nosso corpo celestial revelado. E quando Cristo em glória se revelar, nós estaremos lá com ele também, com nossos corpos glorificados. Na carta aos Filipenses, Paulo diz o seguinte, Filipenses 4, 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Ou seja, Paulo está incentivando aqueles irmãos para que eles busquem aquilo que tem a sua referência, que tem a sua origem em Deus, que tem o seu padrão em Deus. Isaías capítulo 6, de 1 a 3, diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Meus irmãos, Paulo fala para que eles busquem e pensem nas coisas do alto. E quando nós estamos vivendo em meio às lutas, às tribulações, quando nós estamos vivendo o dia a dia com os homens, é normal nós pensarmos nas coisas terrenas. Nós nos preocuparmos com a velocidade, com o poder que os homens têm de convencimento, os seus argumentos e tudo mais. Aqui esse texto mostra que Isaías foi levado ao céu, porque embora o trono da terra estava vazio, o trono da terra, o trono dos céus estava ocupado. Deus estava no seu santo trono. E ele, como um Deus santo, estava ali recebendo toda a honra, toda a glória e todo o louvor por aquilo que ele é. Deus, o Senhor dos exércitos, recebendo toda a adoração. Então, quando Paulo fala, pensai nas coisas do alto, é para nós lembrarmos quem é o nosso Deus, diante daquilo que nós temos passado. Paulo também ensina que aqueles irmãos deveriam fazer morrer a natureza terrena. Verso 5 até o 7 ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivieis nelas. Então, qual que é a ideia aqui? Paulo, ele pede para que, ele ordena, ele exorta para que aqueles irmãos, eles fizessem morrer a natureza terrena. E a ideia aqui de morrer não é de matar totalmente, porque nós não conseguimos matar a nossa natureza terrena. O que nós podemos fazer é mitigar, nós podemos anestesiar essa natureza terrena. Então, a mudança real, a mudança permanente só ocorrerá na glória. Enquanto nós vivemos aqui, nós estamos lutando contra a nossa carne. Então, ele fala para que a natureza terrena seja anulada no sentido de mortificada, de anestesiada.
para que ela não tenha domínio sobre nós. E aqui nós vemos nesse texto, versículo 5, uma lista de características que fazem parte da natureza terrena. E, diferentemente das outras listas que Paulo ele faz nas suas cartas, que Pedro também fez em uma de suas cartas, onde todas aquelas características devem fazer parte do cristão. E aqui eu pego o exemplo de Gálatas, capítulo 5, que fala do fruto do Espírito, onde há várias características citadas, e essas características elas devem fazer parte da vida do cristão, sem que não haja ausência de nenhuma delas. No caso aqui dessa lista de impurezas, da lista que fala de coisas que devem ser deixadas, necessariamente elas não precisam estar fazendo parte da natureza de uma única pessoa. A manifestação dessas características, elas se dão uma ou outra vez com mais incidência, com mais força no indivíduo. Então, o indivíduo que é dado à prostituição pode talvez não ter desejo maligno, ou a avareza, que é a idolatria. Então, essa lista fala de características que fazem parte da natureza humana, da natureza terrena, mas não necessariamente que todas as pessoas possuam essas características. E Paulo diz aqui que é segundo essas características que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por quê? Porque essas características elas são contrárias à lei de Deus, são contrárias à vontade de Deus. E aí Paulo faz uma advertência aqui, no verso de número 7, dizendo: ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivias nelas. Mas é interessante esse último verso aqui, porque essa é uma característica de Paulo, de mostrar aos seus leitores que eles deveriam se lembrar de que essas características fazem parte deles, embora elas devem morrer, devem ser mortificadas, mas elas fazem parte deles, de cada um deles, e que nessas características eles andavam outrora. E o que isso nos leva a pensar, meus irmãos? Nos leva a pensar que o seguinte: primeiro, que você deve ficar atento com essas características, porque eram características que fazem parte da natureza terrena, fazem parte daquilo que nós somos como pecadores. Mas também que nós devemos olhar com mais misericórdia para aqueles que não estão em Cristo, porque outrora nós vivíamos como eles. Pela graça de Deus, nós somos restaurados, resgatados e agora vivemos em novidade de vida. Porém, nós sabemos muito bem o que é viver segundo o curso deste mundo, segundo a natureza pecaminosa. Então, eu observo aqui que no verso de número 7, e quando essa expressão de Paulo, de relembrar o estado anterior nosso, quando nós andávamos sem Cristo, nos leva a refletir sobre a misericórdia que nós devemos ter com aqueles que estão no mundo ainda, que não entregaram a sua vida a Cristo, e nos leva também a refletir sobre como que nós devemos estar alertas, atentos às armadilhas que a nossa natureza terrena pode pregar para cada um de nós. Bem, na carta aos Romanos, capítulo 1, verso 18 e 19, Paulo diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, a ira de Deus se revela. Deus do céu, ele não suporta, ele não compactua com a impiedade, com a perversão dos homens, com homens que andam segundo a sua justiça e não a justiça de Deus. Joe Owen, ele disse o seguinte: mortifique o pecado, seja essa a sua obrigação diária, cumpra a quanto viver, não deixe de realizá-la, nem um dia, mate continuamente o pecado, ou ele matará você continuamente. Nós somos levados a refletir isso. Nós temos que mortificar a nossa carne, ou ela nos matará. E aqui, se você já viu aquele filme O Senhor dos Anéis ou O Hobbit, os filmes do Hobbit, você já deve ter visto aquele personagem,
o Smigol, aquele que fica atrás do precioso, o anel do poder. Aquele personagem retrata muito bem como que fica uma pessoa que não consegue lutar contra o seu pecado e se deixa levar pelo seu pecado. É interessante que os filmes sempre retratam o pecado da cobiça ali, com relação a este personagem. Mas veja que o pecado, em todas as suas facetas, em todas as suas maneiras de se apresentar na vida do homem, é algo destruidor. Então, o que Paulo ensina aqui o segundo outro ensinamento dele dispa-se dos hábitos pecaminosos. Você que está dormindo, você que está dormindo no pecado, no erro, você deve se despir dos hábitos que são pecaminosos. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Paulo diz aqui, despojai-vos, e a linguagem aqui é como se você estivesse se despindo de uma roupa, de um traje, de algo que você vestia. A ideia de Paulo aqui é para que aqueles irmãos estivessem abandonando todo tipo de pecado que estava preso à antiga natureza. E aqui, mais especificamente, ele coloca em algumas áreas esses pecados, Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. E, meus irmãos, aqui é bem interessante nós atentarmos para o que diz esse versículo, porque Paulo quer demonstrar aqui. Porque uma pessoa que está cheia do orgulho, do conhecimento mundano, do conhecimento terreno, geralmente ela não vai observar essas características na sua vida. Então, para ela vai ser natural a ira, a indignação, a maldade, maledicência, a linguagem obscena. Por quê? Porque essas coisas para ela são tão pequenas, são pecados tão pormenores, que para ela isso se deixa passar. A pessoa não considera essas coisas. Então Paulo fala, despojai-vos igualmente. Então, assim como eles não deviam ter as outras características, eles deveriam também abandonar estas características. Paulo também ensina que eles não deveriam mentir uns aos outros. Verso 9 até o verso 11, ele fala a respeito disso. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz pelo pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. E a ideia aqui, meus irmãos, é que Paulo está dizendo para que eles não vivam segundo a mentira, mas vivam segundo a verdade, e que no seu falar eles estejam proferindo a verdade e não a mentira. E uma das coisas importantes aqui que Paulo ele vai ressaltar é esta questão de que eles são novas criaturas. Eles se despiram do velho homem, mas se revestiram do novo homem. E a ideia aqui é que se refaz para o pleno conhecimento. Os falsos mestres diziam que eles tinham um conhecimento oculto que não fora revelado à igreja, que esse conhecimento era necessário para a salvação. E agora Paulo diz que não, vocês se revestiram, foram revestidos do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E é interessante aqui que isso remete a Gênesis, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E agora em Cristo essa imagem está sendo restaurada em nós. Nós somos segundo o padrão de Deus novamente, com a imagem de Cristo sendo restaurada em nós. E aí esta imagem, ela não faz acepção de pessoas. Tiago vai dizer, que Deus não faz acepção de pessoas, e não há acepção de pessoas, porque Paulo cita aqui, não há grego nem judeu, uma questão étnica, não há circuncisão nem circuncisão, uma questão religiosa, não há bárbaro, cita, uma questão cultural, não há escravo ou livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Em João, capítulo 8, versículo 44,
nós temos o seguinte: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, aqueles irmãos deviam andar na verdade, e não na mentira, segundo o pai da mentira, que é Satanás. Então, aquele que é mentiroso, ele está agindo segundo o pai da mentira. Ele está agindo segundo seu pai, segundo Satanás. Então, aqueles falsos mestres estavam ensinando mentiras à igreja. E Paulo está dizendo: não mentais uns aos outros, uma vez que vocês são nova criatura em Cristo Jesus, porque para Cristo não há diferença alguma. E é interessante nós observarmos aqui mais atentamente as três áreas que Paulo ele está trabalhando ali. Eu citei brevemente, mas observe: étnico, religioso, grego, judeu, circuncisão e incircuncisão. Cultural, bárbaro, cita, ou seja, inculto segundo a cultura da época. Pessoas que eram incultas segundo a cultura da época. Questão social, escravo, livre. Na carta a Filemão, Paulo vai dizer para que Filemão aceite Onésimo. Então, na igreja do Senhor não tem diferença com relação a estado social. A igreja do Senhor deveria ser a igreja mais abrangente com relação à cultura. Infelizmente, nós sabemos que há uma diferença social muito grande entre as pessoas que servem a Cristo. Mas o que é mais triste é ver que elas se dividem em nichos, às vezes dentro da própria igreja onde eles congregam. Quando não há uma igreja que é sectária, uma igreja só para exemplificar aqui, uma igreja só para negros de classe baixa, uma igreja para classe médias, uma igreja para pessoa com um status social mais elevado, classe alta. Nós temos, quando nós não temos isso, igrejas divididas por questões sociais, éticas, nós temos dentro da própria igreja uma divisão, onde os mais ricos estão tendo mais afinidade, porque o poder social permite que eles tenham acesso a mais coisas, os mais pobres em outro nicho. Mas veja que Paulo diz aqui: olha, não mintem um para os outros, vocês são nova criatura, e para Cristo não tem diferença nenhuma. Curioso que isso nos lembra a igreja de Corinto, que era uma igreja dividida. Havia muitos dons ali sendo exercidos, mas por outro lado havia muito pecado também. E um dos pecados cometidos ali é essa questão de divisão entre os irmãos. Mas o assunto aqui é observar que para nós lutarmos contra o pecado, nós devemos falar a verdade, porque nós somos nova criatura e Cristo não faz distinção nenhuma entre nós. Bem, versos 12 a 14, Paulo diz: revista-se como eleitos de Deus. E a ideia aqui, meus irmãos, verso 12 até o 14, ele diz: revistai-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Paulo fala novamente aqui sobre o revestir. E agora ele coloca: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. E a ideia aqui que Paulo tem é que os irmãos eles deveriam demonstrar essas características que fazem parte de um bom relacionamento, de pessoas que foram separadas por Deus. Amabilidade, misericórdia, bondade, ser manso com os irmãos, ter longo ânimo com eles. E a ideia aqui, a partir do verso 13, do suportar, é suportar os pecados dos irmãos. Porque as pessoas elas demoram um tempo até se desvencilhar de todos os seus pecados. E Paulo diz para que eles suportem uns aos outros, perdoando mutuamente,
caso um tenha motivo de queixa contra o outro, mas é interessante que ele coloca assim: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Nós estamos nos aproximando aqui da Páscoa, e a primeira palavra que Cristo fala na cruz é a palavra de perdão, pedindo que o Pai perdoe aquelas pessoas, os algozes, os seus algozes, aqueles que estavam assistindo aquilo que para alguns era um espetáculo, perdoar eles por causa da ignorância deles. Cristo demonstrou amor perdoando. Cristo ensinou na oração do Pai Nosso que nós deveríamos perdoar para que nós fôssemos perdoados pelo Pai. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E Paulo coloca aqui que acima de tudo, de todas as coisas, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E em 1 Coríntios 13, Paulo vai dizer que o amor é aquilo que está como o caminho mais excelente. Após apresentar todos os dons que há na igreja, Paulo fala assim: existe um caminho mais excelente do que os dons, que é o amor. É algo curioso, meus irmãos, mas não adianta de nada uma igreja ser cheia de dons, ter cristãos com vários dons sendo exercidos na comunidade, porém uma igreja sem amor. Devemos ter dons, exercermos os nossos dons, mas fazermos isso em amor. Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 22 a 24, ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Entenda aqui, meus irmãos, o amor é o primeiro a ser apresentado aqui. E a ideia aqui é como se fossem elos de uma corrente, onde o amor é o elo mais forte. Ou vagões de um trem, onde o amor é a locomotiva. O amor é aquele que dá base, ou aquele que puxa, aquele que melhor exemplifica ou dá forças para que todos as outras características sejam realizadas. A alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, domínio próprio, todas essas coisas precisam ser exercidas em amor. E esta é a ideia aqui. Mas no verso de número 15 de Colossenses 3, Paulo diz para que aqueles irmãos governem o seu coração, que o seu coração seja governado pela paz de Cristo. Então tenha o coração governado pela paz de Cristo. É o que Paulo diz aqui: seja a paz de Cristo o árbitro entre vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. E Paulo está falando aqui sobre árbitro. E ele já falou isso no capítulo 2, mas falando a respeito de que ninguém estivesse julgando os irmãos de Colossos naquilo que eles estavam fazendo. Ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida. A ideia ali de um árbitro. E aí ele fala assim: seja a paz de Cristo o juiz em vosso coração. Não seja o julgamento das pessoas que dizem se você é um salvo ou não, mas a paz que Cristo te dá, a paz de Cristo que está no coração, no seu coração. Seja o árbitro, aquele que está julgando se você é salvo ou não. Você está em paz com Cristo. Você tem a paz de Cristo, sabe que a ira de Deus não está mais sobre você e que repousa sobre você. O Espírito de Cristo Jesus que vos selou. É esta paz que você tem. É essa paz que deve julgar, o teu coração deve estar ali, pautando o seu coração nas suas atitudes, naquilo que você vai fazer. E Paulo diz: pois fosse chamados a um só corpo e sede agradecidos. Então aqueles irmãos, eles tinham paz dentro de si e eles viviam em paz. Eles foram chamados para ser um corpo só em Cristo, assim como nós somos com eles. E eles deveriam ser agradecidos por isso. João 14, 25, 27 vai dizer: isto vos tenho dito estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará
em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nós temos a paz de Cristo em nós, meus irmãos. E, por último aqui, versos 16 e 17, Paulo ensina que uma das formas para vencer o pecado e a tentação é ser habitado pela palavra de Cristo. Verso 16, ele inicia dizendo assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. E Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, ele diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E em Efésios, capítulo 5, versos 18 e 20, 18 a 20, ele diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Por último, meus irmãos, Paulo ensina que para vencer o pecado e a tentação, nós temos que ser habitados pela palavra e que essa palavra tem que ser em abundância. Observe que é a palavra de Deus que norteia o falar, que norteia a maneira como o povo de Deus adora. E é também a palavra de Deus que dá as ferramentas, as orientações para que o cristão vença o pecado e a tentação. Nós somos chamados para vencer o pecado e a tentação. E temos que buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, considerar que nós somos nova criatura em Cristo Jesus e temos que andar de forma adequada a essa nova natureza, mortificando a nossa carne, lutando contra ela, usando as ferramentas que nós temos na palavra de Deus. E eu quero encerrar aqui com uma frase que diz assim: buscar a Cristo, que está nas alturas, leva a santidade genuína e a derrota da carne. Meus irmãos, nesses dias em que você está recluso dentro de casa, em que você está escolhendo qual tipo de alimento espiritual você vai ter, qual tipo de mensagem que você quer ouvir, qual tipo de estudo que você vai buscar. Eu lhe pergunto, você tem se atentado mais em agradar o seu coração ou em ser moldado pela palavra? Porque muitas vezes o nosso coração, ele busca nos enganar, busca satisfazer os nossos desejos idólatras, faz com que nós busquemos coisas que não é aquilo que nós precisamos consertar em nossas vidas. Bem, Paulo está ensinando neste capítulo de número 3, nesses versos que lemos, que nós temos em Cristo as ferramentas necessárias para vencer o pecado e a tentação, que nós temos nele os meios que nós precisamos para chegar até o trono de graça de Deus, porque nós somos remidos por ele. Cristo é superior aos nossos pecados, meus irmãos. Cristo é superior às nossas faltas. E nós temos que buscar nele o poder para vencer o pecado e a tentação. Que Deus o abençoe no estudo da sua palavra. Amém.